Bom dia, canal. Oi, gente. Oi, meu povo. Pra onde ela vai? Toda produzida. Gente, eu não vou sair não, tá? Quero gravar um vídeo. Botei o batonzão vermelho, que é pra dar coragem, empoderamento. Porque esse vídeo é 10 fatos sobre mim. E você sabe, né, que falar da gente é fácil, mas falar de pessoas que já não estão mais na sua vida, não é tão fácil assim. Mas bora lá pra seguir. Mas bora lá pra esse vídeo. E assim, tô nervosa já, né, gente? Por quê? Falar sobre você é uma coisa, mas quando você vai falar sobre você, a sua vida, ela comportou um tanto de pessoas, de situações, né? E falar sobre a gente é fácil, mas falar sobre os outros, nem sempre, né, meu povo? Mas bora lá para mais um vídeo? Então, gente, assim, ó. Então, eu anotei algumas, tô com a minha águazinha aqui porque já tô nervosa desde já, tá, meu povo? Aqui, ó, tô com a minha agendinha aqui, anotei algumas coisinhas aqui. Era para me dar sequência, teve fatos que era para ser um em sequência do outro, mas o nervosismo eu anotei assim, vai ficar assim mesmo, tá? Tô achando aqui. Cadê, meu povo? Gente, então assim, eu vou começar. Ai, meu povo, que nervoso. Vou ver se eu consigo, né, gente, falar sobre um pouco assim, né? Bom, o primeiro fato é que eu me chamo Josinéia Martins, óbvio, né? Não tão óbvio assim, porque no canal tá Jô Martins, né? Então, Jô de quê? Josiane, Josia, é Josinéia, tá, gente? Minha mãe me deu esse nome, não sei de onde ela tirou, né? Poderia muito bem ser uma Maria, uma Patrícia da vida, uma Luciana, mas sou Josinéia, né? Então foi assim que ela quis, eles quiseram, né? Tudo bem. Passei a minha vida toda na escola, lá no fundão, e a professora chamando Josiane Martins, e eu gritava, é Josinéia! Enfim, né? Já vem dando complicação o nome aí da pessoa, mas tudo bem. Aí, onde eu nasci? Gente, eu sou natural de Belém, né? Só que sou paraense e natural de Belém, da capital. Mas no decorrer da minha vidinha, aos 8 meses eu vim morar aonde eu moro atualmente. Que daqui aonde eu moro pra Belém é uma hora e pouquinho, né? Dependendo do trânsito. Mas assim, amo morar aqui, por quê? Porque é uma cidadezinha mais calma, né, gente? É calmo, então assim, a vida que eu tenho hoje em dia é melhor pra mim, né? Porque Belém é muito agitada, aquela coisa, até pra te atravessar uma avenida daquela lá, uma pista, é uma loucura, né? Eu já fico assim meio a 1000 graus. Então aqui não, aqui é tudo mais calmo, Deus sabe de todas as coisas, eu amo morar aqui. Eu só acho aqui um pouco ruim pra negócio, né? Como eu tenho um salão, eu sou cabeleireira, então assim, pra mim seria mais viável morar um pouco mais pra lá, né? Por conta só do meu trabalho mesmo, mas tudo bem, o dia que Deus falar assim, olha filha, não dá mais aqui pra ti, vamos arrumar um lugarzinho mais pra lá e já vou estar preparada e aí a gente vai lançar voo, né? Por enquanto eu me encontro aqui, né? E é isso. Quarto fato sobre mim. Não, o terceiro, gente, me perdoem, tá? O terceiro. Gente, eu tive marido com quantos anos? Gente, assim, eu namorei sério com o primeiro namoradinho aos 14 anos, tá? Dá um pause aí, filhinha, por favor. Ou então vai pro teu quarto que eu tô gravando. Tá aqui, ó.
Então, assim, a gente se conheceu muito criança, né? Assim, na faixa etária de 9 anos, né? Ele vindo, tinha uns primos dele aqui na rua, então ele veio uma vez brincar aqui de... Esse vídeo vai dar o que falar, né? Meu marido não gosta nem um pouco que é o atual que gosta de falar em ex, é a mulher a mesma coisa, né? Mas é sobre a minha vida, né? Então, assim... E também que nem como a gente se conheceu, tá, gente? Então, vou até pular isso aí, mas só que a gente se conheceu muito criança, estudamos juntos, né? Acho que foi terceira, quarta série, não me lembro. E quando já estávamos já mais adolescentes, né? Crianças assim meio mais adolescentes, a gente começou a namorar, né? Que foi com 14 anos. E aí o que acontece? Passamos um ano namorando, com 16 a gente já tava morando junto, né? Aí com 17... Tá, então a gente... Então, deixa eu não pular aqui, que eu tô misturando as coisas. Então, quando eu coloquei aqui, casei com 15 anos, mas assim, não foi bem casar, né? A gente foi morar junto, né, gente? Assim, foi um namoro mais namorido, assim, né? Porque eu dormi em casa, e aí, mas assim... A minha primeira vez é outro assunto, se vocês quiserem eu venho falar aqui, tá? Mas eu não tô falando da minha primeira vez, tô falando assim, com quantos anos eu já tive marido, né? Que praticamente foi com 15, né? Aí com 16 mesmo ele já veio morar aqui e foi isso. Aí o quarto fato eu tive meu primeiro filho com 17 anos, tá, gente? Com 17 anos eu tive meu primeiro neném, que hoje tá com 23 anos. Ele nasceu em maio. E quando foi em novembro eu fiz 18, né? E é um rapagão, né? Lindo hoje, mora para São Paulo, né? Tem a vida dele para lá. Mas o meu primeiro filho foi com 17 anos. Daí veio os outros, né? Aí passaram-se 9 anos para me ter o outro, que hoje está com 14 anos, tá, gente? Que mora com o pai. E depois com... Eu não consigo me lembrar a idade direito, que eu já tive o Davizinho, mas foi com, deixa eu ver... Ai, gente, eu não sei. Depois eu tive o Davi, né? Depois de... Quando o meu filho tava com... Não vou entrar nesse mérito agora, porque senão eu vou entrar em um assunto que ainda vem. Então, assim, tive meu filho o meu primeiro com 17. O meu primeiro filho eu tive com 17 anos, tá, gente? Eu tenho 5 filhinhos, 3 meninos... E eu tenho 4 filhos. É o nervosismo. É o nervosismo, meu povo, que eu já tô colocando filho onde não tem. Mas peraí. Tenho 3 meninos e uma menina. Tenho 4 filhinhos, tá? Então tenho o mais velho de 23, tenho de 14, tenho o Davizinho que tem 10 e tenho a Melinda que tem 8, tá bom? Vai fazer 8. O quinto fato sobre mim. Gente, eu estudei até o 3º ano incompleto, tá? Assim, porque quando eu tava no 2º ano, eu já estava grávida do... A gente falava 2º ano, né, gente? Do 2º grau, não sei como é que chama agora, né? Eu estava grávida do meu primeiro neném. Então, aí fui grávida mesmo, depois tive, continuei indo, fui até o 3º ano, né? Eu parei por causa do meu diagnóstico, que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas assim, estudei até o 3º ano incompleto, tá bom? 6º fato sobre mim. Eu já estou em um 2º relacionamento, óbvio, né? Eu fiquei no primeiro relacionamento 15 anos, né? Com essa pessoa. E não vou entrar no mérito de separação, não vou entrar o porquê, não vou entrar, né? Só se vocês quiserem, vocês aí me comentem, tá? Então, assim, separei, aí depois de... Não vou mentir aqui pra vocês não, tá, gente? Não foi nem um ano, não. Eu já conheci esse meu atual esposo, onde eu vivo com ele já há 13 anos, tá bom? Então, eu sim, já estou num 2º relacionamento e com ele pretendo ficar, né, até... velhinha aí, em nome de Jesus. Aí com ele eu tenho 2 filhinhos, que é o Davi e a Melinda, né? Do primeiro relacionamento eu tive 2 meninos, o Emanuel e o Pedro Henrique, né? Então é isso. Ó.
7º fato sobre mim. Eu sou a terceira, né, de 3 filhos. Minha mãe teve primeiro uma moça, depois um rapaz, depois sou eu. Hoje a minha irmã tá com 50 e pouco, meu irmão também já tá se ainda não fez, vai fazer 50, né, e eu tô com 41 aninhos, tá, gente? Então eu sou a terceira. 8º fato sobre mim. Meu diagnóstico. Gente, assim, quando eu falei que eu estudei até o 3º ano e parei, eu não falei o porquê, porque eu ia falar primeiro desse 8º fato aqui sobre mim. O meu diagnóstico, tá, gente? Quando eu já estava, eu acho que com 21 anos, eu estava aqui na sala, na antessala, né, onde fica a mesa de jantar. E aí eu terminei de almoçar, tranquilo, eu tava com um primo, né? E eu senti eu levantei e fui pro espelho, fio dental, dente, né? Passar fio dental no dente. Eu senti uma parada esquisita, né? Eu falei, opa, isso aqui não tá legal. Eu olhava pra ele, mas parece que ele tava distante de mim. Sabe aquela coisa assim, não sei onde eu tô, aquela, sabe? Aí eu entrei pro quarto, quando eu entrei, pá, desmaiei, já acordei no hospital. E daí, eu não gosto de falar muito desse assunto que mexe um pouco comigo, tá? Mas vou abreviando aqui pra vocês. E aí, me trouxeram pra casa, tive uma crise convulsiva. Me trouxeram pra casa, passaram-se não sei quantos dias, eu tive outra crise convulsiva, que aí eu já fui levada pra até a primeira crise eu fui levada pra uma UPA, digamos, foi uma UPA, né? Uma emergência aqui que tem aqui. E aí a segunda já foi levada pra um hospital, e aí eu fiz todos os exames, tomografia e tudo, aí o meu diagnóstico veio como epilepsia leve, tá, gente? Então sim, eu tenho epilepsia leve, tenho crises convulsivas, né? Bem controladas, glória a Deus. Porque tomo meus remedinhos todos os dias, né? E aí, tava na escola, aquela coisa toda, e já tava pra findar um ano, gente, pronta pra passar de ano, mas aí eu fiquei nervosa. Eu fiquei com medo de ir, na minha cabeça ia me dar isso de novo. Aí o doutor disse, olha, não, você vai tomar o seu remédio, vai ter uma vida tranquila. Gente, eu não aceitei, tá? Foi bem difícil pra mim, bem difícil mesmo. E o doutor falou, Jociné, você tem que ver que é vida normal, né? É como se um fiozinho tivesse desencapado ali, quando ele encosta, pá, dá um tilt. Então a gente tem que passar uma fitinha isolante, fica tudo bem, né? É assim mesmo, sério, você toma o seu remedinho, vai ficar tudo bem. Eu tenho um paciente, ele falando comigo, doutor, né? Foi muito gente fina ele. Eu tenho pacientes advogadas, próprias colegas de trabalho médicas, que tem esse diagnóstico, tem vida, né, social, tem uma vida normal. E aí foi bem difícil aceitar. Mas aí eu não fui mais para a escola, as minhas colegas vieram me falar, Jociné, vamos, você tem tudo para passar, as professoras falaram, eu falei não. Aí daí já desencadeou outras paradas, né, por conta dessa crise. Já veio a síndrome do pânico, já veio o medo de tudo, medo de sair, medo de fazer minhas coisas só, né. Já foi, a partir daquela crise já foi assim, já foi uma vida de, tipo, tinha uma Jociné antes, teve uma Jociné depois, né. Então assim, eu tenho meus limites, assim, digamos assim, né. Então, esse diagnóstico veio assim pra minha vida e assim, eu coloco muito Deus na frente, sabe? A gente coloca o Deus na frente e falo, Senhor, tudo é tua permissão, né? Só me deixa tomar meus remédios e ficar tranquila, seguir a minha vida normal, porque eu tenho 2 filhinhos pra cuidar, né? Os meus outros já, né? Um mora com o pai, outro mora com... Até então eles moravam comigo, né, gente? Eu tinha eles eram... Quando me deu a primeira crise, eu tinha só o Pedrinho. Ele era pequeno, tinha 2, 3 anos, né? E foi bem difícil, tá, gente? Depois eu fui pesquisar sobre o assunto, eu fui me entender mais, que, né, tem muita gente que vive aí, né? Claro, tem alguns graus que é bem complicado, né? Mesmo tomando remédio, tem crise. O meu, graças a Deus, Deus ali tá com ele assim, sabe? Bem seguro nas mãos deles. E aí Só que assim, eu tenho uma parada, né? Eu começo a fazer academia, de repente vem aquele medo, né? É um pânico já, né? Que, ai meu Deus, pode dar. Aí eu já dou uma parada, entendeu? Então eu fui me conhecendo, né? Fui me conhecendo meus limites. Não adianta eu falar assim, não, eu vou que isso é coisa da minha cabeça. Eu sei que é coisa da minha cabeça, mas pra evitar, porque aquela parada, muito aquela ansiedade, aquela
pressão, acaba te dando uma crise, né? Então eu evito. Se eu começo, como eu tava indo pra academia bem cedo, aí vem pra academia, vai pra academia, chega, faz as coisas, isso aqui. Eu tive uma crise convulsiva e eu tava sem medicação, mas... Não vem pra cá, você tá sem calcinha. Quer dizer, só de calcinha. Eu tava sem medicação uns 2, 3 dias, né? Aí essa parada e tal, então... Como eu demorei pra ter uma crise, aí eu fico... Não tenho nervoso, né? Eu não tenho crise de pânico, nada. Mas quando me dá uma crise, aí ela vem. Mas aí eu vou controlando aqui com Jesus, não quero tomar medicação, né? Porque eu já tomo essa medicação todo santo dia. E aí ela vai passando, aí eu começo a ir, fazer minhas coisas sozinha aos poucos, né? Mas é isso. E eu digo pra você, que se você estiver me assistindo e tem... gente, eu sei que é uma doença que... não sei se é uma doença, eu gosto de falar uma condição, né? Que muitas vezes ela te rouba, né? De você. Você começa a ficar mais quer ficar mais introspectiva, quer ficar mais dentro de casa. Mas não, gente, a vida é normal, tá? Toma essa medicação, coloca sempre Deus à frente, né? À frente de tudo. Eu sempre oro pela minha vida espiritual, pela minha saúde espiritual, psicológica, física. Eu sempre entrego nas mãos do Senhor. Eu digo, Senhor, tá aqui, ó. Faz aí do jeitinho que o senhor achar melhor, né? E aí eu vou respirando, eu me entrego nas mãos do Senhor e eu sei que tudo vai decorrendo com a vontade dele ali, né? Então, a gente vai ficando bem, porque tem filho para levar para a escola, tem vezes que eu não consigo levar minha filha na escola, tem vezes que eu tô com um pânico assim, é meu filhinho que leva, toda sorte que a escola é bem aqui, né? Mas mesmo assim, a gente é mãe, se preocupa. Então tem gente que pode dizer assim, essa menina não vai, mas só sabe da gente, é a gente mesmo e Deus, né, gente? Às vezes até meu marido não entende, ele falou, poxa, tem que levar a menina numa consulta, alguma coisa, sempre eu tenho que estar, às vezes tem que faltar trabalho, isso não entende, né, gente? Eu só não sou uma mulher de deitar e ficar, porque eu tô sentindo isso. Não fico, não me permito, eu digo, Senhor, não. Eu não me permito deitar, eu não me permito prostrar, sabe, ficar prostrada ali diante, não, eu tô sentindo, às vezes, aquele nervoso, aquele pânico mesmo de tudo, mas eu levanto pra fazer minhas coisas, coloco um louvor, né? Vou fazer minha oração 3 horas da tarde, sou católica, tá, gente? Então 3 horas da tarde, rezo meu texto da misericórdia, entrego ali nos pés da cruz, na misericórdia do Senhor e sigamos, né, meu povo? Tem que seguir, tem que seguir. O nono passo, o nono fato sobre mim. Já trabalhei de carteira assinada? Aí sim, gente. Já trabalhei de carteira assinada, tá? Quando eu morei em Macapá, eu trabalhei de carteira assinada. Gente, eu tive muitas oportunidades, apesar de ter pouco estudo ou quase nada, eu tive trabalhos bons. Eu perdi uma vaga de assistente administrativa. Não fica devagar, tá um pouquinho. É porque até então não sei se era tão difícil quanto é hoje, né? Mas era fácil a pessoa pegar as coisas ali, né? A pessoa ia ali, era como se fosse uma secretária. A moça me treinou e eu ia trabalhar, né, como assistente do rapaz lá. Era até uma loja de peças de motor grande, dessas coisas de barco, dessas coisas. Mas, gente, quando foi pra me começar, me deu uma crise de pânico tão grande que eu acabei desistindo. Eu liguei, era até uma prima minha, sabe? Ela ia sair e me passou a vaga. Falei, não vou, não dá pra mim. As pessoas não entendiam, as pessoas diziam assim, ai, menina relaxada, menina que não quer trabalhar, menina tem oportunidade, né, top, não quer, mas eu tô falando agora aqui com vocês, né, gente? Talvez tem gente aí do outro lado que vai me entender, né? Então tem oportunidade que você perde, não é desleixo teu, não é que você não queira fazer, só você e Deus sabe, né? E aí perdi. E aí aqui em Belém mesmo eu não trabalhei de carteira assinada. Eu já trabalhei em Macapá. Eu morei lá um tempo e eu trabalhei lá de carteira assinada, tá, gente? Um emprego muito bom. Lá eu passei por acho que 3 empregos. 3, né? Uma foi uma casa de material assim, de construção, mas coisas grandiosas, sabe? Aqueles materiais de luxo, para casas de luxo. Então assim, o rapaz tava me colocou lá, e aí eu fiquei um teste, aí falou, olha, falta só eu não vou te dar nem 6 meses, que na época era 6 meses de experiência, né? Ele disse, eu vou te dar uns 2 meses aí pra me assinar a tua carteira. Aí a moça tava me treinando, tava tudo indo bem, mas de repente veio aquela crise de novo e eu peguei e desisti. Minha prima ficou chateada, né, que disse, poxa, não sei o que, mas
aquela situação, né, gente? E eu não sabia também explicar, nessa época não era tão aberta a síndrome do pânico, né, como hoje em dia é. E enfim, aí fui na outra, a mesma coisa. E nessa, aí numa lojinha chamada Tô Importadora, não sei se existe ainda, eu fui assinar a minha carteira lá, gente, salário ótimo. Na época, o salário na época era, sei lá, R$ 400, 200 e pouco, eu não sei. Eu tô falando aí de, deixa eu ver, 2002, 2003, 2004, 2005. Acho que eu tô falando de 2005, por aí, né? Era 200 e pouco, 400 salários, eu já pegava 700, já pegava 25, porque lá era muito bom. Se você passasse uma horinha, assim, um minutinho, já era hora extra. Então, assim, pagava muito bem lá, entendeu? E eu comecei como setores, né, para organizar. Meu primeiro setor foi de ferramentas, né, porque lá era uma lojinha que tinha tudo, era uma importadora, então tinha flores, tinha tudo que você pode imaginar, né, artigos de casa, cama, mesa e banho, departamento de ferramentas, então tinha tudo, de prata, louças, essas coisas, né. Me colocaram logo na de ferramenta, que era para ver se eu aguentava ali o tranco. Aí eu fiquei lá arrumando as ferramentas, tudinho, depois me tiraram, me botaram para o setor de bebelôs, era fácil, né, para arrumar ali. Aí depois a minha gerente, ela gostou muito de mim e ela me colocou para ser caixa, né, então foi ficando bem mais fácil. E lá as meninas iam de cabelinho bem presinho, tudo no gel, e eu nunca gostei de vender meu cabelão, detalhe, né. Até então tinha muito preconceito, que a minha orelha, ela não é... Ela parece, se colocar na minha costa, vira um anjo, né? Ela é grande. Hoje em dia não, hoje em dia eu prendo, sabe? A idade vai chegando e você vai ficando livre, leve, solta. Quem se incomodar, se incomodou. Você não tá se incomodando, tá tudo certo. Mas na época não era assim, né, gente? Eu tinha o quê? Tava com 20 e tantos anos, né? E eu tinha muita vergonha. E aí eu dizia, aí as meninas fizeram complô lá, sabe, falavam de mim, eu era chorona que, sabe, eu ia para um setor lá, e falava com a gerente, com a subgerente, não sei se é assim que chama, e chorava, e dizia que eu não queria mais, porque as pessoas falavam mal de mim, as meninas me olhavam com cara feia, no almoço ninguém queria ficar comigo, e ficava tudo cochichando. Aí a gerente foi muito bacana, não esqueço dela, Andréia. Só que eu não lembro o nome dela, sabe? O sobrenome. Ela foi muito top comigo. E ela dizia, Josinéia, bora fazer assim? Não liga, porque quando eu comecei aqui também foi chato, sabe? Gente, mas pensa comigo, eu era a única com cabelão solto. As outras tudo com cabelo preso. Tu já imaginou? Gera uma raiva, né? Gera mesmo ali Aí... Mas tenta prender o teu cabelo, tenta vir, pelo menos eu falei, André, eu não consigo, a minha orelha é muito grande. Ela falou, e olha a minha, né? Só que ela andava de cabelo solto, ela era gerente, né, meu povo? Aí eu falei, não, mas a tua não é como a minha. É sim, é grande, mas tu é linda. Mas se tu não consegue, vem assim mesmo. E eu ia com meu cabelão solto, na época meu cabelo era mais bonito, sabe? Eu digo mais porque eu acho meu cabelo bonito, né? Mas na época ele era um cabelo, sei lá, muito, né? Enfim... Aí comecei a ir, tava tudo bem, daqui a pouco, pá, veio a crise de pânico de novo, desisti do emprego, fui crucificada, né, mas eu não conseguia ir pra parada do ônibus, eu não conseguia pegar o ônibus, e quando eu descia, quando amanhecia, quer dizer, meu Deus, tem que tomar banho pra ir aqui de trabalho, já me dava, sabe, aquele nervoso, aquela coisa, parece que ia me dar alguma coisa, foi bem, sabe, gente, bem difícil até eu entender, eu identificar que eu tinha, sim, essa condição, da síndrome do pânico, né? Apesar de ter a epilepsia leve, desencadeou para uma síndrome do pânico, que é o medo de tu ter uma crise, né? E é o medo de tu estar em algum canto sozinha. Eu digo sozinha com pessoas diferentes, né? Porque quando tu tá com uma pessoa que tu sente segura, tipo um marido, uma mãe, né? É tranquilo. Mas sozinha é bem punk, sabe? Então aí desisti de novo. E depois disso aí rolou muita coisa, tá, gente? Rolou muita coisa, eu voltei pra Belém e aqui eu não trabalhei mais não. Aí já vim trabalhar depois que a minha já tava no meu segundo relacionamento, que a minha filha nasceu.
né? Aí comecei a trabalhar com cabelo com 6 meses. A Melinda tava com 6 meses, né? Meu esposo fez todo um cantinho bem humilde aqui do lado da minha casa, onde era a gente chamava bodega na época, né? Um mercadinho, nem mercadinho, era uma taberna mesmo, né? A gente chamava assim, pra cá a gente chama, né? Onde vende as coisas, mas é pequenininha, a gente chama bodega, chamava taberna, né? Era a taberna do meu pai aqui, né? Que ele vendia de tudo, desde leitinho até agulha, tudo ele vendia aqui, né? Então ele trabalhava aqui, né? E aí, hoje é meu salão, né? Aí do lado. Então é isso, meu povo. Aí, hoje eu trabalho pra mim, né? Eu sou cabeleireira, graças a Deus agradeço muito de ter esse ofício na minha vida, sabe, gente? Assim, foi uma coisa que eu me identifiquei, é uma coisa que eu amo fazer, né? Então, é isso. E o 10º e último fato essa casa é tua, mulher? Sim, gente, essa casa é minha, tá? Essa casa aqui eu vivi com a minha família, eu vivi com a minha irmã, com meu irmão, com meus pais. Aí, o que acontece? Minha irmã ficou adulta, né? Casou, foi viver a vida dela, tem hoje as coisas dela, meu irmão a mesma coisa. E eu, como era caçula, fiquei com os meus pais. Aí, meu primeiro marido, eu morei aqui, enfim, sempre morei aqui, né, gente? Tirando o fato que eu passei uns anos em Macapá, né? Eu sempre vivi nessa casa. E aí, ficou pra minha casa. Hoje eu tenho documento dela no meu nome, né? Eu tenho as coisas dela tudo no meu nome. E é isso. Graças a Deus eu não pago aluguel. Claro que como ela é uma casa muito antiga, meu pai construiu essa casa, né? Minha mãe sempre trabalhou. Minha mãe era cozinheira, meu pai pedreiro. Então, assim, minha mãe sempre trabalhou, né? Em cozinhas de fábricas, assim. Então, ela trabalhava, meu pai trabalhava como pedreiro e construíram essa casa. Quando eu vim pra cá com 8 meses, ela era só uma casinha de tábua, né? Que a gente morava, quando morava lá no centro de Belém. Esses assuntos lá, de Belém, essas coisas, eu não vou saber falar muito, mas eu sei que a minha madrinha, que era lá de Belém, tinha esse terreno aqui e ela vendeu para os meus pais, né? Aí os meus pais compraram e construíram aqui essa casa, né? E eu acho ela uma casa bem atual, sabe? Porque ela é uma casa antiga, então eu olho assim pra ela, vejo o modelo, o design dela, assim, bem atual. Essa casa reformada, ela vai ficar muito bonitinha, sabe, gente? Então eu cresci aqui, eu tenho muitas histórias aqui, né? E é isso, né? Aí ficou pra minha casa. E claro que ela precisa de reforma, ela precisa de muita coisa, né? Mas a gente não tá pagando aluguel, graças a Deus, que a gente sabe aí, quem paga aluguel é uma barra, né, gente? Uma barra. Às vezes a gente fica um pouco, né, fora da casinha, assim, da gente. Porque não sei o que, pinga ali, infiltra aqui e não sei o que, mas a gente vai tapando, assim, os buracos até Deus, assim, dizer assim, filha, chegou a hora, bora organizar essa casa, bora reformar, bora, entendeu? Por enquanto a gente vai vivendo aí, né? E é isso, meu povo. Gente, vou chegando ao fim por aqui do meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Algumas coisinhas que eu fui lembrando sobre mim. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês me perguntem, tá bom? E é isso. Se você chegar nesse vídeo por um acaso, eu me chamo Jo Martins, esse é o meu canal. Quero que você se sinta à vontade para fazer parte dessa família, tá bom? Já vai se inscrevendo, deixa teu like, deixa um comentário legal pra mim. Tchau!